Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é Robson do Amaral, sou acadêmico do curso de licenciatura em História na instituição Uninorte e hoje vim aqui gravar essa aula com o título de História Medieval, as desigualdades que ocorriam naquela época. Então meu objetivo aqui é trazer a compreensão de todos referente ao que acontecia naquele período, no período medieval, de como estava dividido as classes sociais, como eram os trabalhos realizados naquela época, a sua economia. Nós vamos desenvolver um pouco aqui em uma aula de 20 minutos referente a esses temas que vão ser abordados aqui por nós, tá bom? Então, pessoal, para compreendermos melhor esse período medieval, nós temos que entender que a história medieval está classificada entre a história antiga e a história moderna. Ela se encontra nesse meio termo. Você compreende ela antes e o depois. Ela nasce a partir da queda do Império Romano. Antigamente, o Império Romano dominava grande parte do mundo antigo. Com táticas inovadoras de guerras, conquistaram grande parte da Europa, Ásia e dominaram por muitos anos. E com as invasões bárbaras, nós vemos que o Império Romano ele resiste por muito tempo, porém se torna algo muito desgastante e o Império Romano acaba caindo e cedendo às invasões bárbaras, que adentram suas cidades e destroem tudo, queimam, matam pessoas e conquistam e derrubam o Império Romano. A base que existia na economia do período medieval, ele era concentrado no, no meio de produção ruralista, e com esse meio de produção ruralista, ele enfraquecia o comércio, ou seja, praticamente não existia comércio naquela época. As coisas eram simplesmente trocadas de, de regiões para regiões, de localidades em localidades. Eles tinham o costume de trocar as coisas, ou seja, extinguindo ou deixando praticamente nulo o comércio nessa época. Bem, nesse período, a sociedade era dividida por hierarquias. A supremacia da igreja dominava totalmente o ambiente. Naquela época, a igreja estava acima de todos. Ela que comandava a nobreza e os servos. E nós temos aqui uma controvérsia, um tema que é muito debatido até os dias de hoje. Muitos estudiosos afirmam que o período medieval foi o período das trevas, enquanto outros estudiosos já afirmam o contrário. Afirmam a Idade Medieval como o período das trevas porque eles acreditam que nesse período não houve avanços, ou seja, não houve avanços tecnológicos, ou seja, a igreja ela puxou mais para o lado da religião e não deu foco ao lado científico, a pesquisas, e buscou dar foco às crenças, à religião, que em contrapartida, outros teóricos defendem que houveram muitos avanços, sim, no período medieval, no período em que a igreja católica, melhor dizendo, esteve no poder, esteve ali com sua supremacia. E muito dessas afirmações nós temos ao fato de desenvolvimentos tecnológicos que foram criados pelo período em que a igreja esteve na supremacia, como avanços tecnológicos na área da agricultura, na criação de moinhos, táticas de adubamento, rodízio de terras, universidades, movimentos artísticos como gótico e romântico. Então, muitas das tecnologias que são usadas até os dias de hoje, muitos são graças à evolução que se teve no período medieval. Táticas de agricultura, que como eu disse, a agricultura ela era a base da economia no período medieval. E nós temos então três enfoques que são tidos como os principais acontecimentos do período medieval, que são o feudalismo, as cruzadas e a peste negra. Nós iremos abordar um pouco mais aqui.
O feudalismo ele foi um meio de economia que foi se desenvolvendo no período medieval, que ele estava dividido em três classes sociais, podemos assim dizer, no período medieval, que eram o clero, a nobreza e os servos. E nessas explicações, clero, nobreza e os servos, assim como nós falamos no período medieval, nós podemos ver a grande desigualdade social que existia naquela época. Se hoje as coisas ainda são difíceis, naquele tempo eram piores ainda. As pessoas não tinham condições de alavancar na vida. Era muito complicado, existiam muitos impostos que eram cobrados. E isso não é mera coincidência, né? Porque hoje em dia a gente olha e as classes mais baixas a qual pertencemos são taxadas por pesadíssimos impostos. E estudando um pouco sobre esse tema, eu pude perceber que não variou muita coisa, não mudou muita coisa. Nós ainda somos taxados por pesadíssimos impostos, né? Pois bem, como foi falado no início, a igreja dominou o período medieval, por grande parte. A igreja foi soberana, a igreja teve uma supremacia muito grande na coordenação política, na tomada de decisões sobre as outras classes sociais. Então a igreja ela era dividida no clero. O clero era o que se enquadrava a igreja. Como eu disse, ela teve sua supremacia e para a igreja ela ditava o resto das classes sociais, a nobreza e os servos. Para o clero, a função deles era rezar, resolver questões políticas, ditar o ritmo da sociedade e o que podia, o que não podia fazer. Para eles, essa era a principal função deles. E como eles ditavam as situações dentro do período medieval, dentro daquela sociedade, eles tinham o tópico deles de como eles queriam que as outras classes da sociedade fossem. Então, para eles, a nobreza tinha a função de proteger militarmente aquela sociedade de ataques de outras nações não, né? Outros grupos, de manter a ordem naquele local, servindo militarmente ao clero. E os servos, a principal função deles era trabalhar ali na classe mais baixa. Era sustentar todo um aparato daquela sociedade. Eles tinham que trabalhar, gerar riquezas para outras pessoas e eram taxados com pesadíssimos impostos, mais uma vez, como já foi falado. Então, primeiro ponto, o clero ele achava que a nobreza tinha que proteger militarmente a região, que a igreja dominava muitas terras, ela era dona de muitas terras, e como terras era a principal fonte de renda naquela época, porque a principal fonte da economia do período medieval era a agricultura, e a igreja tinha muitas terras, ela era detentora de muitas terras, isso tornou a igreja católica muito rica. E muitas dessas terras também que elas doavam, que elas tinham, que elas eram detentoras, elas eram recebidas por meio de doações. Existiam indulgências, formas de manipular o povo. O povo tinha que confessar seus pecados, e eu acredito que isso é uma forma de manipular as pessoas, porque já que ele ia lá confessar os pecados, a igreja ia saber o que estava acontecendo na sociedade e ditar o que pode e o que não pode. Porque por mais que tenham uma lei de ética entre eles que não permita que o padre passe adiante, mas eu acredito que isso era uma forma de manipular as pessoas. Sendo assim, eles ditavam, como a gente viu, para eles a nobreza tinha que proteger militarmente, como eles eram detentores de riquezas também, e os servos tinham que sustentar outras classes sociais acima deles, tinham que trabalhar
e trazer alimentos e trazer por forma de tributos, que vão ser explanados mais um pouco na frente. Então essas eram as formas que ela ditava a sociedade naquela época. E número 2, nós temos a nobreza. Eu expliquei agora há pouco como funcionava o clero, lembrando que tinha como função rezar e resolver as situações políticas. Na nobreza, nós temos como principal líder, podemos assim dizer, o rei. O rei ele era o principal líder na nobreza, nessa classe social. Porém, ele não tinha tanto poder assim político, porque como eu disse, a igreja, o clero, eles resolviam as situações políticas. Então o rei já não tinha tanto poder assim em relação a resolver problemas políticos, até porque os senhores feudais que detinham terras, que eram donos de terras, eles tinham a liberdade de tomar decisões administrativas, tomar decisões políticas dentro das suas terras. Como eu disse, eles tinham poder sobre suas terras, então eles podiam aplicar leis e administrar, administrar a justiça e ceder privilégios a algumas pessoas ali de seu interesse, né? Então, em terceiro ponto, nós vamos ter os servos. Os servos era a classe mais baixa que podia se encontrar no período medieval. Eles tinham como principal função, como foi dito antes, estabelecido pela igreja, esses tópicos que eu estou abordando aqui são referentes ao que era ditado pela igreja, porque como foi abordado, a igreja tinha total supremacia sobre as situações que ocorriam nesse período. Então a principal função do servo era trabalhar. Os servos estavam presos às terras e submissos a uma série de obrigações e severos impostos. Como foi falado, os servos tinham a função de trabalhar, o senhor feudal, que era o dono das terras, ele cedia parte da sua terra a esse servo, e esse servo ele ia trabalhar nessa terra, mas a terra não era dele, era uma espécie de aluguel. Mas é tipo, eu deixo você morar aqui na minha terra, deixo você trabalhar nela, eu deixo você ter o seu sustento aí, teu sustento próprio. Você pode tirar aí da terra o seu sustento próprio, porém você vai ter que plantar para mim também. 50% da tua plantação vai ser minha. Então, fica muito difícil da pessoa obter uma liberdade quando ela é alvejada por diversos impostos. Então era bem complicada essa situação. Ele tinha terra, ele tinha onde viver, ele tinha onde trabalhar, mas ele estava preso a diversos compromissos com o patrão dele, com o senhor feudal. A terra era dele, do senhor feudal, ele estava cedendo ao servo, o servo ia trabalhar, mas ao mesmo tempo que ele tinha como trabalhar, ele tinha que cumprir com as suas obrigações daquela época, que era alimentar o senhor feudal. Nesse período, nós tínhamos assim uma situação de muitas trocas. Como eu falei, o comércio ele era basicamente inexistente. As coisas eram ainda trocadas. Uma situação bem, podemos assim dizer, hoje em dia para nós, né, primitivas, mas com certeza para eles naquela época era algo bem viável, né? Então eles tinham muitas trocas e o comércio ele era basicamente inexistente. E dentre esses acontecimentos nós temos dois tipos de pessoas, que é citado como vilões e ministeriais. Ah, vilões, eles eram maus? Não, não é isso. Vilões porque eles viviam em vilas e eles eram livres. Então eles tratavam de medidas administrativas com os senhores feudais. Eles tinham trocas. Trocas, como eu disse, era uma coisa forte na época. Então eles tinham trocas de favores com senhores feudais. E os ministeriais, eles administravam os feudos.
eles tinham essa função de administrar os feudos e podiam até participar da baixa nobreza, da pequena nobreza. Eles tinham relações de fidelidade. Fidelidade é uma palavra assim que nós podemos dizer que ditou o ritmo do feudalismo, porque o servo ele tinha fidelidade com, com o seu senhor feudal tinha fidelidade com o rei tinha fidelidade ao clero. Não estou dizendo aqui que foi tudo perfeito, mar de rosas, que não teve conflito, que não teve revoltas, teve, com certeza. Mas grande parte do período em que o feudalismo funcionou, como um meio de economia, podemos assim dizer, ele funcionou desta forma, regido à fidelidade que um tinha para com o outro nos serviços, nos trabalhos. Como eu estava falando, esses ministeriais, eles recebiam terras e até mesmo castelos para poderem trabalhar, e em contrapartida eles tinham que uma espécie de união, uma espécie de, não sei a palavra bem que eu posso usar aqui, mas era uma espécie de união. Se alguém atacasse o seu devido feudo, eles tinham que se juntar, é, eles tinham que se juntar fornecendo tropas. Tropas naquela época não era bem o que a gente tem a ideia de hoje, né, de um exército. Eram pessoas muitas das vezes não preparadas e sem equipamentos, não preparadas tanto com capacidade militar quanto com materiais adequados para isso. Então, eles tinham esses laços de união, eles tinham que se ajudar. Eu estou te cedendo terras, um castelo, mas se eu precisar, você envia homens para lutar por mim. Como foi falado anteriormente, a economia feudal ela girava em torno do consumo local, agricultura e pastoreio. Como eu falei, o comércio ele era praticamente inexistente, né? O que predominava realmente era trocas de produtos. Existia uma produtividade baixa devido às técnicas de cultivo serem ainda primitivas, né? Eles plantavam coisas como trigo, aveia, cevada, uva. Era esse o tipo de materiais que eles tinham para trocar, para trabalhar ali naquela região. Cereais, em geral, né, que eles plantavam naquela época. Nos feudos, as terras elas eram divididas entre a casa senhorial, os servos e área comum, como pastos, florestas e bosques. É, o servo, ele tinha, além de plantar na terra dele, ele também tinha que pelo menos 2 vezes na semana plantar na terra do senhor feudal. Ele trabalhava tanto na terra dele quanto na terra do senhorio, que eles tinham a própria plantação deles, né? E como eu falei, eles tinham pesados impostos. Tinha um imposto que era denominado por corveia, que era o cultivo nas terras senhoriais, como eu falei, que eles tinham que trabalhar na terra dos senhores, além de trabalhar na dele. A talha, que é entrega da metade da produção, como já foi abordado aqui anteriormente também. A captação, tributos pagos pela quantidade de pessoas nos feudos. E a banalidade, que é manuseio dos equipamentos. Então, tudo naquela época se tinha uma troca. Eles tinham que pagar impostos, pesados impostos, inclusive até mesmo pelos materiais que eles tinham que trabalhar. Então, o objetivo nessa aula foi mostrar o modelo esquelético do período medieval. Eu separei aqui alguns tópicos para mostrar como... É claro que o período medieval não se detém somente a isso, existem vários fatores, a baixa, a alta Idade Média. Então, resumidamente, essa foi a minha explicação. Eu espero que tenha sido bem objetivo, bem claro, quanto às desigualdades que acarretavam nessa época, que permanecem muitas das coisas até os dias de hoje, né?
Então nós vemos que o servo tinha um abismo imenso, do servo para a nobreza, da nobreza para o clero, só que os servos eram que mais penavam, né? Então nós temos um grau de desigualdade muito grande, muitos impostos sobre eles, e era muito difícil se viver naquela época. Você vivia somente para trabalhar, para pagar impostos, e não, muitas vezes era escravo daquele trabalho. Como eu falei, até se assemelha referente aos dias de hoje. É claro que já conquistamos muitas coisas, mas referente aos dias de hoje tem sim certas semelhanças. A desigualdade social está aí, presente até o dia de hoje. Não é de agora, é de sempre. E nós temos que trabalhar cada dia mais para suprir essas necessidades, para conquistar essas coisas. Então, obrigado a todos, espero ter sido bem claro. E bom dia a todos.